o Palmeiras ele vem nuns resultados bons, mas não num momento futebolístico bom, né. A gente olha, muita gente falando sobre o Palmeiras e tem muita gente que fala que esse é o pior, nível de time do Abel Ferreira nesses 4 anos que ele está à frente do Palmeiras, né. Sentido de jogadas, que o time já está um pouco pragmático, entendeu? Meu, eu acho que sim, eu concordo um pouco, o Palmeiras ele sofre hoje, ele teve uma queda muito grande tecnicamente, né, alguns jogadores estão, numa fase técnica muito abaixo do que era o ano passado, né, mas na minha opinião isso tende a melhorar um pouco conforme for passando a temporada, né. Eu acho que, ainda o Palmeiras vai mostrar, principalmente os jogadores, vai mostrar ainda uma evolução técnica e física também, no decorrer da temporada, né. Vale lembrar que amanhã o Gomes não joga, né, do Vasco o Vasco não tem o Payet, eu acho que eu vi, né, que alguma coisa do tipo, que o Payet tá com uma lesão, né, e na coxa direita, a ver se o Luan vai para jogo, porque é uma coisa que interessa tanto o Palmeiras quanto o Vasco da Gama, né. O Luan, pelo que eu acompanho, pelo que eu converso com meus amigos que acompanham o Palmeiras, ele vai ser vendido a partir da semana que vem, ele já vai viajar para o México, né, e o Vasco tem 40% de direitos, né, do Luan ainda, ou seja, vai entrar um dinheiro que em teoria o Vasco nem estava esperando, né. Vamos ser sinceros, a gente outro dia, até mesmo numa outra live, a gente falou sobre o Luan, e na época nem tinha proposta, e no dia seguinte já teve um burburinho de que ele podia ir para o México, e tal, né. E eu não sei se o Luan vai jogar, se o Luan não jogar, joga provavelmente o Naves, que é um zagueiro jovem, muito promissor. O Palmeiras essa semana renovou o contrato dele até 2027, se eu não estou enganado, né. O Palmeiras deposita, muita confiança no Naves, né. E aí vai ser Murilo e Naves a zaga, né, a ver se vai continuar com o Marcos Rocha, né, que, ao meu ver, ele é um degrau abaixo do que o Mike para mim é um dos melhores laterais direitos do país, né, e o Piquerez vai jogar, porque estava nessa dúvida se ele ia para a seleção ou não, o Bielsa não convocou, né, e vai acabar jogando o Piquerez. Eu acho que ele vai fazer a linha ali de defensores com o Everton, né, no gol, o Rocha ou o Mike, a depender, eu acho que vai jogar o Mike, né, se ele tinha alguma lesão, alguma coisa, já deu tempo dele se recuperar. Vai jogar Mike, Naves, Murilo e o Piquerez, né. O meio-campo tá sem o Richard Rios, né, que vinha sendo o titular do Palmeiras, né. Provavelmente vai jogar o Aníbal Moreno e o Zé Rafael, né, que entra nessa vaga do Richard Rios. Aí na frente, provavelmente vai jogar Estevão, Veiga, Rony e Flaco Lopes, ou ele pode colocar mais um volante ali para ter um pouco mais de saída, como o Gabriel Menino, né, ou até mesmo o Rômulo, que entrou como titular na partida contra o Criciúma, né, e jogou razoavelmente bem, entrar com 2 meias e 2 atacantes, né. A ver ainda o que o Abel vai fazer, tá meio que uma incógnita esse time que ele vai definir para amanhã, mas concordo com você, jogando em casa, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras é franco favorito, até mesmo porque o Vasco vem de uma derrota muito, triste para o Flamengo, né. Convenhamos que se fosse uma derrota de 2-1, 1-0, até 2-0, seria algo normal, porque está começando um trabalho do novo treinador, tal, mas do jeito que foi algo, que ninguém esperava, né. A gente não está acostumado a ver goleadas na Série A, né, independente se é clássico ou não é clássico, né. Até mesmo um time que está em último lugar da tabela, tal, dá para lembrar, o Coritiba contra o Botafogo ano passado. Curitiba já estava virtualmente rebaixado e conseguiu fazer um gol no finalzinho lá né, contra o Botafogo que estava lutando contra o título, e tal. Ou seja, o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato bastante equilibrado, né. Apesar de um time estar sendo rebaixado, e tal, e aí foi, um resultado, inesperado. Eu acho que, hã, pensando em Vasco da Gama, o Vasco da Gama vai se fechar de uma maneira que a gente nunca viu,
né, se você pensa que o Vasco vai tentar propor jogo, cara, pode esquecer, o Vasco vai vir super fechadinho, né, eu acho que até o mesmo treinador deve ter já conversado, que teve uma semana, conversado com o Paiva, para o Paiva falar: "Ó, é o seguinte, vamos fazer assim agora, né, vamos nos manter". O Paiva conhece um pouco de Palmeiras, né, o Paiva até o ano passado esteve lá no Palmeiras, ele entende principalmente do Estevão, ele sabe, alguns, né, alguns, hã, estilo de jogo que tem o Estevão para até ajudar o lateral direito, que eu não sei se vai ser o Puma Rodrigues ou o Paulo Henrique, né, a ver. Eu acho que para esse jogo deveria ser o Puma Rodrigues, porque o Paulo Henrique, na minha opinião, ele é muito ofensivo, né, ele tem uma ofensividade muito grande, eu acho que o Puma ele pode jogar ali e não saindo muito, dando liberdade para o Piton, né, para jogar nesse contra-ataque. O Lucas Piton tem um bom passe, tem um bom lançamento, né, lança ali o Verratti que vai fazer o pivô, para a vinda dos pontas, sendo o Adson ou sendo qualquer não sei se o David vai não, o David saiu, né. Estava para sair, né. É, então, enfim, mas eu acho que, para o Vasco da Gama, jogar, não sofrer tanto como sofreu no último jogo, é jogar fechado e jogar em transição. Eu acho que o treinador teve essa semana para fazer um time jogar em transição, o que eu acho mais fácil para um treinador chegar e jogar em transição do que jogar propondo o jogo com saída de bola com 3 ou 4 jogadores e fazer as jogadas, entendeu. Eu acho que para o Palmeiras vai ser um jogo difícil, tá. Como eu falei, o Palmeiras não vem de um bom momento técnico e físico de alguns jogadores, né. O Vasco sofreu uma derrota muito forte e não vai querer passar uma impressão outra impressão errada para o torcedor, né. Lembrando que, né, nos últimos anos o Vasco sempre fez jogo duro com o Palmeiras, mas eu acho que o Vasco vai fazer um jogo melhor. Se eu fosse chutar, um resultado, alguma coisa, eu chutaria ou um empate, não sendo, por questão de não ser clubista, ou uma vitória do Palmeiras por poucos gols, um 2-1, um 1-0. Eu acho que não vai fugir disso, até porque o time do Abel esse ano aplicou poucos resultados acima de 2 ou 3 mais gols nos adversários, tá. O ano passado era um time que fazia muitos gols, e esse ano o Palmeiras, no Brasileirão, teve acho que 4 jogos onde não balançou as redes, ou seja, o Palmeiras está tendo dificuldade no Brasileiro para fazer gol no adversário.